Olá para quem está acompanhando a nossa imersão de hoje. Começamos com um tema que, confesso, me deixou de queixo caído durante a nossa preparação. Eu imagino, é um tema denso. Muito. Porque geralmente, quando ouvimos o nome de Arthur Schopenhauer, a imagem imediata que vem à mente é o ápice absoluto do pessimismo. Exato. Aquele sistema sombrio, né? Isso. Pensamos naquele sistema denso, onde o universo é governado por uma força completamente cega, irracional, e onde o sofrimento humano não é apenas um acidente, mas a regra inescapável da existência. É o padrão dele. Mas a nossa missão de hoje é revelar algo, incrivelmente surpreendente e contraintuitivo. E se esse grande mestre do pessimismo tiver deixado, na verdade, um manual prático e afiado de sobrevivência para a vida cotidiana? Certo, vamos desempacotar isso. Essa é a grande virada de chave da nossa conversa. E o material que nos serve de base para essa exploração é uma investigação acadêmica fascinante. É uma tese de doutorado defendida agora em 2025. Lá na Universidade Federal do ABC, a UFABC. Perfeito. O trabalho é de autoria de Renan Alves do Nascimento, sob a orientação do professor Dr. Flamarion Caldeira Ramos. E, olha, o título já lança o desafio: A Filosofia como Modo de Vida em Schopenhauer. É um título de peso. Muito. A proposta central é ler a obra do filósofo alemão não apenas como um grande edifício teórico, sabe? Mas sim através das lentes de outro pensador brilhante, o francês Pierre Hadot. O objetivo é investigar se todo aquele pessimismo estrutural pode, na verdade, ser compreendido como uma série de exercícios espirituais práticos. Nossa, sim. E para começar, acho fundamental a gente olhar mais de perto para essa revolução interpretativa trazida por Pierre Hadot, porque isso muda tudo sobre como enxergamos o papel do conhecimento. O que é fascinante aqui é entender a mecânica dessa escolha, né? Com certeza. Hadot olhou para as antigas escolas de pensamento gregas e romanas, os estoicos, os epicuristas, os cínicos, e ele percebeu que nós, modernos, cometemos um erro de julgamento gigantesco. Um erro histórico até. Sim, naquela época, a filosofia simplesmente não era um discurso teórico focado em debater conceitos abstratos em uma sala de aula, nem era para passar em provas rigorosas. Era, antes de mais nada, uma escolha radical de existência. Era literalmente um modo de viver. E para sustentar esse modo de vida, os filósofos antigos praticavam o que Hadot batizou de exercícios espirituais. E é crucial deixar claro para nossa audiência que não estamos falando de nada místico. Nada esotérico, né? Exato, nada religioso. Esses exercícios eram treinamentos duríssimos e constantes da razão, da imaginação e da sensibilidade humana. Quais seriam alguns exemplos práticos? Podemos pensar em práticas como o controle rigoroso da própria dieta alimentar, meditações profundas e diárias sobre a inevitabilidade da morte e também exames de consciência ao final de cada dia. Como uma auditoria da própria mente. Perfeito. Ou até técnicas complexas de memorização de princípios fundamentais. O objetivo final nunca foi acumular erudição para mostrar para os outros. Era operar uma transformação profunda no indivíduo, alterando a sua própria maneira de enxergar e de estar no mundo. Isso resgata uma força imensa para o pensamento. Só que houve uma ruptura histórica pesada nessa forma de viver o conhecimento. Uma ruptura colossal na Idade Média. Com o advento do cristianismo e, mais tarde, com a fundação das grandes universidades medievais, ocorreu um verdadeiro divórcio conceitual. A teoria filosófica se transformou em uma espécie de fábrica de conceitos. Uma fábrica voltada só para o intelecto. Isso, separando-se completamente da prática diária. O modo de vida ascético, o controle do corpo e esses exercícios espirituais foram confiscados e confinados aos monastérios. Passaram a operar sob o domínio estrito da teologia cristã. Exatamente. Enquanto isso, a filosofia que ficou na academia virou apenas um discurso estéril sobre a vida, e não mais a vida em si.
E é por isso que essa nossa imersão de hoje importa tanto para quem nos ouve. Porque ela traz a filosofia de volta para a realidade. Ela resgata aquela que talvez seja a pergunta mais fundamental de todas, que é: como devo viver? É tirar a filosofia daquela torre de marfim inatingível e devolvê-la para o chão poeirento do nosso dia a dia. E é exatamente nesse ponto que o desafio do trabalho do Renan ganha proporções monumentais. Porque aplicar essa visão de modo de vida ativo e transformador ao sistema de Schopenhauer parece, à primeira vista, uma missão impossível. Parece que a conta não fecha. Não fecha. Para entender o porquê dessa aparente impossibilidade, nós precisamos entrar um pouco no labirinto conceitual e pessimista do filósofo. A premissa central, o alicerce da sua obra magna, é a famosa frase: "O mundo é minha representação". E o que isso significa na prática? Em termos práticos, isso significa que todo o universo que vemos, tocamos e experimentamos é moldado pelo que ele chama de princípio de razão suficiente. Vamos tentar traduzir esse princípio de razão suficiente para algo mais palpável para quem está com a gente, como se fosse o sistema operacional básico do nosso cérebro. Uma boa analogia. Esse princípio opera através das formas do tempo, do espaço e da causalidade. E tem um detalhe quase cômico na história da filosofia sobre isso. Ah, a relação com Kant? Sim, Immanuel Kant, que veio antes, havia construído um sistema elaboradíssimo estabelecendo 12 categorias diferentes do entendimento para explicar como a mente humana processa e percebe a realidade. Um armário complexo com 12 gavetas essenciais. Perfeito. Aí vem Schopenhauer com aquela sua contundência e ironia características. Ele basicamente olha para o sistema de Kant, pega 11 dessas gavetas e as joga pela janela. Uma faxina filosófica radical. Total. Ele argumenta que nós devemos conservar única e exclusivamente a categoria da causalidade. Para Schopenhauer, a causalidade, operando junto com o tempo e o espaço, é o pacote completo. É tudo que o intelecto humano precisa para processar o mundo fenômeno, o mundo das aparências. É uma simplificação brilhante do sistema kantiano. No entanto, Schopenhauer vai além. Ele decreta que essa representação, esse mundo processado pelo espaço, tempo e causalidade, é apenas a casca externa da realidade. Como uma cortina. Exatamente uma cortina. E por trás dessa cortina, a essência íntima, o motor invisível de absolutamente tudo que existe no universo, desde a força da gravidade que atrai uma pedra em queda livre, até os instintos e desejos mais profundos do ser humano, é uma força que ele denomina vontade. E aqui precisamos ter muito cuidado com essa palavra, certo? Muito cuidado. Essa vontade schopenhaueriana não tem absolutamente nada a ver com o nosso livre-arbítrio. Não tem a ver com escolhas racionais ou com planejamento. Ela é um impulso primordial cego. Irracional. Irracional. Uma força cósmica sem nenhum propósito, sem sentido e sem uma finalidade última. A vontade apenas quer uma coisa: continuar existindo e desejando. Como ela é insaciável por natureza, ela gera um ciclo perpétuo e exaustivo de desejo, frustração, tédio e dor. É por isso que no sistema dele, o sofrimento não é uma exceção. É a regra inquebrável. É o padrão de fábrica da existência. E quando trazemos essa força cósmica para o nível da psicologia humana, nós esbarramos em um problema colossal: o determinismo implacável de Schopenhauer. O caráter humano, que ele chama de caráter empírico, é inato. Nasce com a pessoa. Nasce conosco e é totalmente imutável. Não há educação refinada, não há força de vontade racional, não há livros de autoajuda que consigam alterar a nossa essência. Para ilustrar isso, a gente pode imaginar gêmeos univitelinos. Um exemplo clássico. Eles compartilham exatamente a mesma carga genética, nascem na mesma casa, são criados no mesmo ambiente, recebem os mesmos estímulos e a mesma educação dos pais. E ainda assim, com o passar dos anos e o enfrentamento do mundo, eles revelam naturezas completamente diferentes. Tendências opostas. Um pode ser impulsivo e o outro calculista. Um generoso, o outro egoísta. A essência já estava lá, apenas esperando as circunstâncias para se manifestar. Esse determinismo fica ainda mais evidente em outro exemplo analisado na tese. A situação de um homem sentado em um restaurante, tentando decidir o que vai comer. Essa ilustração é muito boa. Ele olha o cardápio
e de repente vários motivos começam a competir dentro da sua mente. Ele pode querer um prato mais pesado e gorduroso porque está com muita fome e o cheiro é tentador. Mas, ao mesmo tempo, ele pensa em pedir uma salada por uma questão de saúde. Ou talvez cogite o prato mais barato porque precisa economizar dinheiro no fim do mês. O intelecto desse homem permite que ele delibere. O intelecto funciona como um palco, onde ele coloca todos esses motivos, iluminando cada um de forma consciente. Mas e aqui está a genialidade terrível do determinismo? A decisão final não é livre. Ele não decide do nada. Ele não pode escolher qualquer coisa independentemente de quem ele é no fundo. O motivo que sairá vencedor dessa disputa mental será invariavelmente aquele que ressoar com mais força no seu caráter inato. É o caráter oculto dele que determina qual daqueles motivos tem o maior peso na balança. Certo. Isso nos leva ao grande aparente beco sem saída da nossa análise de hoje. Vamos pensar juntos. Se tudo no universo humano é rigorosamente determinado por essa relação mecânica de causa e efeito entre os motivos externos e o nosso caráter interno, e se a essência dessa vontade que nos move é imutável desde o nascimento, como é que nós podemos sequer cogitar a existência de um modo de vida filosófico? Isso levanta uma questão importante. Como podemos falar em melhoria pessoal, em ética ou em praticar exercícios espirituais para viver melhor? Se a pessoa nasceu de um jeito e vai morrer desse mesmo jeito, por que a gente deveria sequer se dar o trabalho de tentar mudar a visão de mundo? Parece que Schopenhauer trancou a porta e jogou a chave fora. Essa é a dúvida que paralisa muitos leitores de Schopenhauer. Mas a investigação que estamos destrinchando não foge desse paradoxo. Pelo contrário, ela o resolve de maneira muito elegante. A chave de ouro para destravar essa prisão determinista atende pelo nome de caráter adquirido. Caráter adquirido. Esse é um conceito que o próprio filósofo apresenta, mas que muitas vezes é negligenciado pelos estudiosos. E ele é a fundação absoluta para essa leitura prática e transformadora do sistema dele. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E o que exatamente é esse caráter adquirido? É crucial a gente entender que ele não é uma mágica para mudar a nossa essência inata. Não altera a vontade. Como já vimos, alterar a vontade original é impossível. O caráter adquirido é, na verdade, a conquista suada de um autoconhecimento profundo, cristalino e lúcido sobre as nossas próprias tendências. Nossos limites inegociáveis. Sobre os nossos defeitos e as nossas verdadeiras vocações. E a parte dura é que esse conhecimento não cai do céu, nem se obtém apenas lendo teorias confortáveis no sofá de casa. Ele é forjado exclusivamente através da experiência empírica. Vivendo na pele. Vivendo, tropeçando e sofrendo os duros golpes da vida. O indivíduo vai para o mundo, testa suas inclinações, comete erros terríveis, sofre as consequências amargas das suas ilusões e, de forma gradual e dolorosa, aprende o que realmente quer e o que realmente é capaz de suportar. Para materializar essa ideia, a tese traz uma analogia musical que é de uma precisão formidável. Pensemos na vida humana como uma grande partitura musical. O compasso, o ritmo fundamental e a tonalidade da música já nos foram entregues determinados de antemão pela natureza. Isso representa o nosso caráter empírico, a nossa essência inata. Exatamente. Nós não temos o poder de, no meio do concerto, mudar o tom da música de Dó menor para Sol maior. No entanto, a execução dessa peça, a interpretação, o capricho técnico, a forma exata como nós tocamos o nosso instrumento dentro dessa tonalidade fixa, isso depende inteiramente de nós. Isso é o caráter adquirido. A beleza dessa metáfora é que ela aceita as regras do jogo. Na teoria musical, um acorde com sétima sempre, inevitavelmente, pedirá a resolução, o retorno à nota dominante. A estrutura harmônica é inflexível e está posta. Não tem como brigar com a harmonia. Mas um músico que domina seu ofício pode aprender a tocar essa progressão da forma mais suave e harmoniosa possível. Ele evita aquelas notas desafinadas, aqueles improvisos desastrosos que simplesmente não cabem na partitura original. A aplicação prática desse caráter adquirido é um convite para pararmos de lutar batalhas perdidas contra a nossa própria natureza. Parar de dar murro em ponta de faca. Totalmente. O sofrimento agudo quase sempre nasce
quando nós tentamos vestir papéis, perseguir desejos de status ou atender a expectativas sociais que não têm absolutamente nenhuma correspondência com a nossa individualidade inata. Quando o indivíduo alcança esse caráter adquirido, a névoa da ilusão se dissipa, a visão se torna clara. E o lema existencial e prático que emerge dessa lucidez pode ser resumido em uma máxima incisiva: querer o menos possível e conhecer o mais possível. Uma regra de ouro. Conhecer profundamente a si mesmo é a única ferramenta que permite governar aquela figura invariável e teimosa que nós somos. É fazer as pazes com as próprias engrenagens internas. E é perfeitamente armado com esse escudo do autoconhecimento que o mestre do pessimismo constrói o que nós podemos muito bem chamar de um autêntico manual de sobrevivência. A partir daqui, a nossa análise mergulha nos escritos conselheiros do filósofo. São obras que os acadêmicos mais tradicionais às vezes consideram menores. Ou secundárias, mas que ganham um protagonismo vital aqui. Obras como Os Aforismos para a Sabedoria de Vida e A Arte de Conhecer a Si Mesmo. O conjunto desses textos práticos forma uma disciplina que é classificada como uma eudemonologia negativa. É um termo bem complexo. Sim, mas a ideia é simples e direta. Schopenhauer não está de forma alguma tentando nos vender uma fórmula otimista para alcançar a felicidade plena e radiante. Dentro da visão dele, a felicidade positiva e duradoura é uma miragem, uma armadilha da vontade. A verdadeira sabedoria de vida consiste em desviar da dor. O sucesso de uma existência não se mede pelos prazeres conquistados, mas sim pela quantidade de infortúnios e desgraças dos quais a pessoa conseguiu escapar ilesa. E, para garantir essa fuga estratégica da dor, nós encontramos ali verdadeiros exercícios espirituais moldados para o cotidiano. Um dos mais poderosos é a aplicação da chamada regra pitagórica. Que nome forte! Como ela funciona? Schopenhauer sugere a prática de uma revisão noturna, metódica e muito rigorosa de todas as nossas ações diárias. Ele utiliza uma imagem literária belíssima. A vida prática, o que fazemos de dia, é o texto principal. A reflexão silenciosa à noite é o comentário sobre esse texto. Um diário mental ou físico? O indivíduo é fortemente instigado a manter um diário físico mesmo, a exercer uma escrita de si. Mas atenção, não é um diário para massagear o próprio ego. É uma ferramenta cirúrgica de correção, um instrumento de vigilância interior. É um acerto de contas consigo mesmo. Ao registrar e revisar de forma fria e objetiva as próprias atitudes e falhas, o sujeito estabiliza máximas de conduta. Ele cria um manual próprio que o protege daquelas paixões cegas que costumam nos arrastar para o erro durante o calor do dia. É fascinante pensar nisso. É como se fosse uma ferramenta rudimentar de autoauditoria do século XIX, mas super eficaz. Outro exercício mental formidável trazido nessa leitura prática é a metáfora do jogo de xadrez. Essa metáfora é incrível. Schopenhauer recomenda que nós devemos ter um plano de vida desenhado, mas em pequena escala, focando no curto alcance. E por que em pequena escala? Porque assim como no tabuleiro de xadrez, nós precisamos estar dolorosamente cientes de que os nossos planos dependem inteiramente dos movimentos de resposta do adversário. E no jogo da vida, quem é o adversário? É o acaso. É o mundo externo caótico e imprevisível. São as outras pessoas com seus próprios egoísmos e vontades cegas. Nós simplesmente não temos o controle do tabuleiro inteiro. Ter essa consciência afiada mitiga o baque da frustração quando os nossos planos colidirem com o muro da realidade externa. Esse entendimento prático do caos alheio nos conduz a outra tática de sobrevivência crucial no trato social: o uso da cortesia e o movimento de retração em direção à autarquia. Como ele vê a cortesia? A reflexão aponta que a cortesia e a polidez extrema, na visão schopenhaueriana, funcionam como uma moeda falsa. Nós sabemos intimamente que um sorriso polido ou um cumprimento formal em uma convenção social não é feito do ouro puro do afeto genuíno. A gente sabe que é atuação. Mas nós aceitamos e usamos essa moeda falsa porque ela atua como um excelente amortecedor.
Um escudo protetor que evita atritos violentos e desnecessários contra as quinas afiadas do egoísmo das outras pessoas. Eu acho essa ideia da cortesia como uma moeda falsa maravilhosamente cínica, mas de uma utilidade prática inegável. Funciona como o óleo que impede as engrenagens da sociedade de quebrarem. Reduz o atrito, sem dúvida. Mas ela vem acompanhada de um segundo movimento, que é a busca pela autarquia. Já que o mundo lá fora é um oceano governado pelas tempestades do acaso e pela vontade cega dos outros, depositar nossa expectativa de paz na busca por bens materiais ou status é assinar um contrato com o sofrimento. É pedir para se machucar. A verdadeira riqueza precisa ser escavada dentro de si mesmo. A pessoa precisa investir nas próprias faculdades interiores, na própria capacidade de reflexão, reduzindo drasticamente a dependência emocional de qualquer validação que venha de fora. E neste ponto da nossa análise, é necessário fazermos um parêntese objetivo de contextualização histórica. Ao nos depararmos com esses diários íntimos e com os escritos conselheiros de Schopenhauer, o trabalho acadêmico ressalta de forma neutra e direta que quem lê encontrará ali afirmações inaceitáveis. Sim, é um ponto delicado e fundamental de mencionar. São falas profundamente impregnadas com preconceitos de raça e de gênero típicos e cristalizados no século XIX europeu. A pesquisa lida com isso de maneira madura, relatando o fato para evidenciar que a genialidade filosófica muitas vezes divide o mesmo espaço mental com as limitações morais do homem comum de sua época. A tese é muito transparente quanto a isso. No entanto, o valor do trabalho está justamente em aplicar um rigor crítico, separando as falhas e os vieses pessoais inadmissíveis do autor e preservando o real valor sistêmico e a utilidade prática dos exercícios mentais e existenciais que ele conseguiu formular. Com essa distinção crucial bem estabelecida, nós estamos prontos para avançar para a etapa mais elevada dessa jornada de transformação. Depois de lidar com a sobrevivência no dia a dia, a tese nos guia para o que seria a redenção final nesse trajeto, que envolve dois estágios profundos: a estética e a ascese. Onde a arte ganha um papel central. Começando pela estética. A arte, na visão desse sistema, não é apenas um passatempo para os finais de semana. Ela atua como uma autêntica e poderosa rota de fuga. Mas o que intriga é a mecânica da coisa. Como exatamente a contemplação de uma obra de arte, e muito especialmente ouvir música, consegue operar essa mágica de nos libertar da vontade. O mecanismo interno é de uma sutileza incrível quando o indivíduo para diante de uma obra de arte sublime, ou quando se perde na contemplação da beleza deslumbrante da natureza, ocorre um curto-circuito, uma suspensão daquele princípio de razão que opera no nosso cérebro. A máquina de calcular para. Para que isso serve? Ou como eu posso usar isso para o meu benefício imediato? Ao desativar esse filtro egoísta, a engrenagem incessante do desejo e da falta congela no tempo. Ele se torna o puro sujeito do conhecimento. Isso mesmo. A roda de hamster da vontade finalmente para de girar. Nesse transe estético, a pessoa encontra um bolsão de oxigênio, um alívio provisório. É um exercício espiritual na sua forma mais pura, porque ele educa e lava o olhar do indivíduo, preparando a mente para o degrau seguinte. E esse degrau seguinte é onde encontramos a ética da compaixão. Com esse olhar purificado pela beleza, o ser humano começa a enxergar além das divisões ilusórias do mundo material, além do chamado princípio de individuação. Um salto imenso na empatia. Ele tem um lampejo de genialidade empática. Passa a reconhecer que aquela exata mesma vontade cega, aquele mesmo motor irracional que sofre, que tem fome, que padece de dores dentro do seu próprio peito, é rigorosamente a mesma vontade que se contorce e sofre no corpo do outro ser vivo. Seja ele o seu vizinho humano ou um animal. A compaixão autêntica não surge de uma regra moral imposta por uma religião. Ela nasce desse reconhecimento metafísico profundo de que a dor é universal e compartilhada na mesma raiz essencial. E é essa compaixão cósmica que serve como grande prelúdio para o estágio derradeiro e definitivo desse modo de vida,
o caminho ascético. A ascese representa o momento em que a simples virtude e a boa conduta moral se elevam para a negação mais radical e completa da própria vontade de vida. Uma greve contra a natureza. Uma greve total. O indivíduo asceta passa a praticar a abnegação total, a castidade, o jejum e a resistência sistemática e diária contra todos os impulsos vitais. O seu próprio corpo, que é a materialização visível da vontade, passa a ser silenciado por meio de uma renúncia implacável. É o esforço máximo do ser humano de pura e simplesmente parar de querer. É impressionante pensar na força necessária para um ato de renúncia tão profundo. E o resultado dessa ascese extrema é a chegada a um estado que o filósofo denomina como o nada, o Nichts em alemão. E aqui é preciso desmistificar esse conceito. Exatamente. Quem nos acompanha precisa prestar muita atenção. A análise esclarece brilhantemente que esse nada não tem absolutamente nada a ver com a morte orgânica ou com uma destruição aterrorizante e vazia. Não é um aniquilamento nihilista. É claro que para nós que vivemos no fluxo normal do dia a dia, imersos em boletos, ambições e desejos constantes, a ideia de deixar de querer parece um abismo escuro. Mas quando visto pelos olhos daquele asceta que finalmente conseguiu se arrancar da tortura do querer, esse nada se revela como sendo a paz absoluta. É o oceano finalmente sem ondas. A serenidade inabalável. E o aspecto mais intrigante é o como se atinge esse estado. Não é um sistema de milhagem onde a pessoa acumula boas ações e troca por iluminação. A tese traz o conceito de graça para o centro da discussão. O despertar definitivo é retratado como um acontecimento radical, uma revolta súbita na consciência. Que rompe de forma misteriosa e livre. E nunca como um mero resultado mecânico de atos disciplinados. Então, o que tudo isso significa para a nossa compreensão geral? Se conectarmos isso ao cenário maior, fica muito claro que o trabalho cumpre a sua missão de resgatar essa dimensão vital e ofuscada da obra de Schopenhauer. Em meio à descrição fria de um universo despido de sentido poético, nós descobrimos que a filosofia dele nunca foi um convite para o desespero paralisante. Como a pesquisa revela passo a passo, existe ali uma tripla via de salvação. Altamente estruturada. Primeiro há os conselhos mundanos e a eudemonologia negativa, o escudo social. Depois, o refúgio da experiência estética, que atua como um anestésico potente. E, por fim, o árduo itinerário ético e ascético para a libertação definitiva. Ao usarmos a lente do Pierre Hadot, vemos a filosofia recuperando sua vocação mais antiga. Que síntese fantástica! Vê a filosofia abandonando os quadros negros e se transformando em um autêntico canivete suíço mental para lidar com as pancadas do mundo real, mesmo quando o diagnóstico desse mundo é extremamente sombrio, tem um valor imensurável. É por isso que essa ótica prática é tão vital hoje. Contudo, para sermos fiéis à profundidade analítica do material, não podemos encerrar a conversa sem lançar luz sobre uma reflexão crítica bastante incisiva que é introduzida bem ao final da tese. O autor tensiona o próprio sistema, não é? Sim, levantando um questionamento provocativo sobre a própria natureza de longo prazo desse projeto existencial. A dúvida que fica no ar é a seguinte: se o grande objetivo prático de todo esse esforço é a busca por essa autarquia interior, esse isolamento protetor sobre si mesmo para escapar das dores do mundo, nós não correríamos o sério risco de escorregar para o que os críticos chamam de um quietismo burguês? Um isolamento narcisista. Essa filosofia focada puramente na preservação da própria paz de espírito não teria uma forte tendência a degenerar em egoísmo, um estado onde o indivíduo, blindado em sua bolha de serenidade privada, se torna passivamente indiferente diante das injustiças e dos problemas estruturais da comunidade que o cerca. E essa é a grandiosa e desconfortável provocação que nós queremos deixar reverberando na cabeça de cada pessoa que mergulhou conosco nessa imensa investigação de hoje. Vamos pensar no mundo em que operamos agora. Uma realidade hiperconectada que exige hiperatividade social 24 horas por dia. Que cobra engajamento constante e posicionamento imediato. Diante dessa panela de pressão moderna,
Será que esse recuo metódico e radical que Schopenhauer desenhou, focando no autoconhecimento, na arte e no silêncio interior, seria um ato de fuga covarde das nossas inevitáveis responsabilidades coletivas? Ou, virando a moeda, seria esse mesmíssimo recuo estoico, de forma paradoxal, a mais lúcida e radical forma de resistência concebível contra o ruído adoecedor e o caos do nosso tempo? É uma pergunta monumental para o nosso próprio exercício de reflexão esta noite. Fica a provocação para todos nós.